Olá! Com você, Dromos pelo Mundo, além das fronteiras. Este nosso programa, novo, devo dizer, mas que já está fazendo um sucesso enorme com a nossa comunidade. Já te agradeço de antemão pela tua audiência, chama todo mundo, este é um conteúdo para todas as idades, com certeza vai falar muito contigo, que é amigo, amiga, você que é membro, você que é aqui da nossa comunidade Dromos. E hoje nós temos um segundo episódio preparado com muito carinho para você. E não poderia ser diferente, você sabe, aqui no Dromos pelo Mundo, nós temos gerações de alunos diferentes conversando entre si. Olha que coisa bacana, que legal. E eu quero começar aqui apresentando a nosso super time de alunos que está aqui conosco. São alunos excelentes, eu devo dizer. Devo registrar aqui meus parabéns pela postura acadêmica deles. E não é à toa que eles estão aqui comigo no Dromos pelo Mundo. Sejam bem-vindos. Esther, seja muito bem-vinda. Obrigada. Viu? Esther está aqui com a gente. A Letícia também, seja bem-vinda, Letícia. Obrigada. E você também, Pedro, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Viu? Todos eles são estudantes da segunda série do ensino médio. E conversando conosco hoje, eu tenho aqui um ex-aluno do Dromos, mas é mais do que isso, é um amigo do coração. Eu tive a alegria, inclusive, de estudar na mesma geração que ele, ali, quase séries iguais, e nós somos amigos aqui no Colégio Dromos, somos estudantes aqui no Dromos. Ele hoje nos dá aqui a honra e o privilégio de tê-lo conosco, muito carinho que ele tem aqui, e nós queremos agradecer por este carinho. A você, Leandro Borges, diretamente da Albânia. Seja muito bem-vindo ao Dromos pelo Mundo, Leandro. Obrigado, prazer estar aqui, um prazer conversar com essa geração nova do Dromos. Muito obrigado pela oportunidade. Legal, e sem mais delongas, já vou passar aqui para os nossos super estudantes que vão fazer aí uma série de perguntas, vão bater esse papo bacana com o Leandro. Quem que vai começar aí com a pergunta aí para o nosso Leandro? Pode ser eu. Legal. Oi, pessoal. Oi, Leandro. Eu me chamo Esther. Sou da segunda série, como o Rafael já falou. Eu gostei muito quando ele sugeriu da gente conversar com o Leandro, né, que formou em Química, Física, porque eu gosto muito dessa área de ciências, tenho interesse em seguir, né, na minha profissão futura por essa área. Então, Leandro, para começar, eu queria perguntar para você como que foi a transição, saindo do Dromos, né, para ir para a Albânia, a transição dessa sua carreira, dos estudos, como que foi? Então, até eu chegar aqui na Albânia, foi um processo longo. Foi um processo aí de mais de uma década. Eu terminei o ensino médio no Dromos e, apaixonado por dar aula, acho que talvez seja uma das marcas mais fortes que o Dromos deixou na minha vida. Eu decidi dar aula por causa do Dromos. E aí eu fui fazer Física, licenciatura em Física. Fiz a faculdade, comecei a dar aula aí em Brasília. Depois eu mudei para Goiânia, dei aula em Goiânia até o ano de 2013. Então, foram aí 12 anos dando aula, terminei o ensino médio de 2001. E já na sequência, eu comecei a fazer faculdade e comecei a dar aula ao mesmo tempo. E aí em 2013, eu tenho um outro ofício, além de professor, eu sou missionário da igreja evangélica. Então em 2013 eu parei de dar aula para me preparar como missionário. Então eu trabalhei um tempo numa organização social em Goiânia. Depois eu fiz o curso de missões, foram 3 anos de processo de aprendizado. E aí em 2018 que eu vim aqui para a Albânia. Então nesse processo, além de aprender a dar aula, além de me desenvolver profissionalmente, aprender a ser missionário, eu me casei, tive 3 filhas e quando eu vim para cá eu já vim com família pronta também. Então, professor, eu aprendi isso com o professor do Dromos, inclusive. Eu nunca vou esquecer, ele falou, professor é igual nadar. Você pode ler toda a teoria e ler tudo sobre nadar, você só aprende a nadar se pular dentro da água. E dar aula é a mesma coisa. Você pode ler tudo sobre dar aula, você só aprende a dar aula se entrar na sala. Então foi um tempo muito bom no Brasil que eu aprendi a dar aula. Depois que eu vim para cá em 2018, em 2019, eu aula aqui numa escola internacional. Aí eu sou professor de física, mas aí aqui eu comecei dando aula de matemática. Eu posso fazer a próxima pergunta? Eu sou Pedro Henrique, tenho 16 anos, sou meu primeiro ano aqui no Colégio Dromos e eu primeiramente quero agradecer por esse convite. E quero fazer uma pergunta, o que te motivou, o que te levou a escolher a Albânia? Rapaz, a Albânia me escolheu. Eu escolhi a Albânia.
eu vou tentar explicar de uma forma simplificada algo que está muito relacionado à minha fé. Então, pode ser que para alguns de vocês, ou para quem não partilha dessa fé cristã, fique um pouco confuso de entender. Mas, depois de fazer esse trabalho missionário, o missionário ele tem 2 objetivos. O primeiro e principal é mostrar o amor de Cristo onde ele vai, e o segundo é deixar alguma marca realmente relevante no sentido socioeconômico, social do país, que eu acredito que o professor tem esse poder de marcar uma geração, porque os meus me marcaram muito. Mas eu queria ir para a Itália. Eu estava me organizando para ir para a Itália e aprendi italiano e estava tudo pronto. Só que aí o nosso visto para a Itália foi negado. Foi uma época, depois que foi uma época que eles só estavam dando aqueles vistos que já tinham data de chegada e partida. Quando eles fazem aqueles acordos com as faculdades, que os universitários vão para estudar um ano e são obrigados a voltar para suas universidades no seu país de origem. Então meu visto foi negado e eu conversando com um amigo que tinha estudado comigo, ele fala para mim, olha, a Albânia fica aqui do lado da Itália, com certeza quando você ouviu a Albânia, você vai procurar no mapa onde ficava, porque eu conheço pouquíssimas pessoas que já estão lá. E ele falou, e aqui tem escola de italiano, você pode passar um tempo aqui. E aí eu já estava tudo pronto para ir, passagem comprada e tudo. E aí comprei só mais um trecho pequenininho de Roma para cá, para Tirana, de 1 hora. E a gente veio. A ideia era ficar 1 ano. Mas como eu disse, eu tenho 3 filhas. Depois de 3 meses aqui, a gente percebeu que não seria bom para as minhas filhas se a gente se programasse para mudar de novo. E aí, pensando nelas, e também a gente já estava se ambientando, estava gostando do país, a gente decidiu ficar. A gente decidiu ficar na Albânia. Então foi assim que eu vim parar aqui na Albânia. Eu entendo que isso foi uma direção de Deus, mas humanamente essa é a segunda aqui. Tá bom, meu nome é Letícia, eu tenho 16 anos, sou também meu primeiro ano aqui no Dromos. E, Leandro, eu queria te perguntar, você falou que você foi em torno de 2018, 2019 para a Albânia, certo? Então, eu queria saber como que funciona o custo de vida e como foi a quarentena para você que é imigrante na Albânia, se você teve que voltar para o Brasil ou se você pode ficar por aí tranquilamente. Entendi. Então, vamos lá. O custo de vida na Albânia, quando eu cheguei aqui há 5 anos atrás, ele era, com exceção de aluguel de imóvel, ele era uns 40% mais barato do que o custo de vida no Brasil. Tudo era muito barato. Então a gente veio para cá e era, tirando o aluguel realmente é mais caro do que no Brasil. Todas as outras coisas eram muito baratas, supermercado, restaurante, passeio, água, energia, internet, era tudo barato. Veio a pandemia, 2019 e 2020, em 2021, se eu não me engano, depois da pandemia ainda ficou o mesmo preço. Quando começou a guerra na Ucrânia, que dispararam os preços aqui na Albânia. Porque a Albânia é um país pequenininho, tem 2 portos, mas a maioria das coisas que chega na Albânia chega no porto seco. Então, com a guerra na Ucrânia, o preço do diesel disparou e vem quase tudo que chega na Albânia chega de caminhão. Então, o preço de tudo. E talvez vocês não lembrem, mas quando eu cheguei aqui na Albânia em 2018, a relação do real para o euro, que não é a moeda albanesa, mas é o que a gente usa de referência, era 1 para 4. Chegou hoje, acho que está 1 para 30, 1 para 5,30, 5,40. Então, esse aumento também faz o nosso custo de vida, que é a maior fonte de renda que a gente tem como missionário no Brasil, ela aumenta também. Um dos motivos pelo qual eu comecei a dar aula para receber em euro e minimizar essa queda do real frente ao euro na época da pandemia. Então, sobre o custo de vida hoje,
ele é muito parecido com o do Brasil. Muito parecido mesmo com o do Brasil. E a segunda pergunta que você fez sobre a pandemia, eu costumo dizer que a Albânia foi talvez um dos melhores países do mundo para passar a pandemia. Porque a gente teve 2 momentos. No dia que chegou o primeiro caso de Covid aqui, foi assim, saiu a notícia 10h30 da manhã que uma pessoa chegou na Itália doente. Quando foi 5 horas da tarde, eles deram um anúncio nacional em todas as mídias que você imaginar, em rádio e as igrejas. E aqui é um país que tem muitos muçulmanos, então tem as mesquitas com aqueles, né, da chamada da mesquita, anunciando que às 5 horas da tarde teve um lockdown, que era para todo mundo ir para casa. Quando foi 5 horas da tarde, eles colocaram o exército na rua. Tanto de guerra, soldado armado. E 5 horas da tarde, o país virou um deserto. Foram 40 dias desse jeito. Eu tinha 1 hora no dia para poder ir no supermercado, eu só podia ir a pé. E só tinha aberto supermercado, padaria e farmácia. Depois de 40 dias desse jeito, eles começaram a liberar para cá. Era assim, eles tinham uns horários. De 6 às 9 ou 10 da manhã, podiam sair a terceira idade. De 10 ao meio-dia, podiam sair mulheres com crianças. E os homens só podiam sair para ir no supermercado por 1 hora. Eles foram fazendo isso por mais alguns dias. E aí, para vocês se situarem, nós estamos falando aqui do final de maio. Em junho, começa-se o verão aqui na Europa, consequentemente na Albânia. Todas as cidades costeiras do país vivem de turismo. Tem muitos negócios, restaurantes, hotéis, que eles abrem em junho e fecham em setembro. E com o que eles ganham nessa janela de tempo, eles se sustentam até o próximo ano. Então, chegou no final de maio, eles suspenderam todas as regras de lockdown e meio que acabou o lockdown na Albânia para o verão. Então, as pessoas podiam fazer o que? Tinha que usar máscara, mas ninguém usava. Ou quando usava o nariz de fora. Enfim, quando terminou o verão, tanto que a Albânia começou a ser conhecida um pouco mais pelo turismo por conta disso, era um dos poucos países que estava aberto naquele ano para receber turista. Eles quiseram voltar com o lockdown, mas o povo não voltou, simplesmente. As pessoas simplesmente ignoraram toda e qualquer orientação de lockdown, de curfew, né, que é horário de recolher, e a gente seguiu assim. Então foram 40 dias muito intensos, e depois acabou. Não teve mais nada. Bom, E não precisei voltar para o Brasil. nessa questão de diferenças, né? Quais são as principais diferenças culturais que você percebeu daí, aqui no Brasil? E também a questão de sala de aula, se a relação professor e aluno é muito diferente aí do que aqui. Olha, eu vou começar pela questão da sala de aula. A relação professor-aluno aqui, ela é uma relação um pouco complexa. Por quê? Eu vou precisar dar um pouquinho da história da Albânia bem rapidinho, do último século. A Albânia, no século passado, ali com mais ou menos na Segunda Guerra Mundial, final da Segunda Guerra Mundial, até 91, 92, a Albânia foi o regime comunista mais fechado do mundo. Parecido com o que é hoje a Coreia do Norte. Ninguém entrava, ninguém saía do país. Você não podia ir de uma cidade para outra sem avisar o governo o que você estava fazendo. Foi o regime mais fechado. E isso reflete, obviamente, no sistema de ensino. Então, no final da década de 90, ainda tinha o sistema de ensino da época do regime comunista, que era o regime onde o professor, ele não só era uma figura de respeito, mas ele era uma figura muito autoritária. Então, até hoje, nas escolas públicas aqui, alguns professores ainda usam palmatória, por exemplo, belisca aluno.
Então, eles têm muito medo de professor. Professor, quando engrossa a voz, quando fala bravo, eles ficam com muito medo. E, por outro lado, eles meio que só ouvem o professor quando o professor grita. E é também uma característica cultural do albanês. Na cabeça dele, se ele está certo, ele pode gritar. E a gente entende que se você gritou, você perdeu a razão, né? Tem alguns albaneses Então, no Brasil, então. Então essa é uma diferença cultural muito forte. E eu sou professor, até para termos de Brasil, não ortodoxo. As minhas aulas costumam ser aulas onde os alunos acabam esquecendo, às vezes, que é uma aula. Brincam, fazem barulho, correm. E eu dou aula para ensino médio, sou professor de física. Então, no começo, e aí eu não estava em escola pública, eu dou aula aqui em escola internacional, né? Eu não aprendi o albanês, a língua vocal é muito difícil. Eu dou aula em inglês. Então, no começo, os alunos demoraram para entender, na minha aula, que eu não precisava ser bravo, mas que valia a pena ouvir para aprender. Eu demorei para pegar essa nuance deles. Depois que os alunos entenderam a minha forma de dar aula, eu ouvi isso de todas as minhas turmas, e eu falo isso assim, com bastante cuidado, porque eu não sou um super professor melhor que os outros, mas eu ouvi isso de todas as minhas turmas. Você é o melhor professor que a gente já tem, porque você se preocupa com a gente. Eles não têm essa relação do professor olhar para o aluno e falar: você está bem? Hoje você não está legal. Isso foi uma coisa, inclusive, que eu aprendi com a maioria dos professores de drums, principalmente, talvez, a Amabi, que às vezes a gente fazia alguma coisa, conhecia a gente, ela chamava a gente e falava assim: olha, Leandro, você não é assim. O que está acontecendo? E eu fazia isso com os alunos aqui, eles não entendiam nada. Eles achavam que eu ia brigar. Então, essa talvez a principal diferença. Mas no mais, gente, eles são adolescentes normais que ouvem as mesmas músicas que todo mundo ouve no mundo e gritam receba por causa do luva de pedreiro. É bem normal, assim, nesse sentido. E de diferenças culturais, além dessa, eles têm algumas coisas engraçadas. Por exemplo, vocês ainda existe Chaves? O pessoal, todo mundo sabe o que é o Chaves? Sim. Sim. Tá? Então, o sim deles aqui é igual ao do Chaves. Como assim? Mas é o contrário. Ah, com a cabeça... Sim. Me faz uma pergunta. Tipo, você é professor de física, faz a pergunta. Você é professor de física? Sim. E o não é assim? Com a cabeça pra frente? O não é só um pra cima. Não. Nossa, não sabia. Então assim, eu já passei muita vergonha por causa disso, né? Vai comprar comida. Você quer que põe cebola? Aí eu falo. Sim, e faço assim com a cabeça. Pô. Aí ele não põe. Ou ele põe. Várias vezes eles me perguntam algumas coisas e eu troco a cabeça. A língua deles é muito diferente, muito diferente. Então o jeito que eles formulam as frases às vezes fica estranho pra gente, a gente não entende. E a gente no Brasil aprende sempre que você não pode ser redundante, né? Eu não posso subir pra cima, descer pra baixo. Aqui você tem que ser redundante. Eu vou subir pra cima, eu vou entrar pra dentro, eu vou sair pra fora. Se você fala assim, eu vou sair, e no completo eu te pergunto, pra onde? Isso é boa. Então tem essas diferenças. Mas eles têm coisas parecidas com a gente também. Eles são muito de encostar, de abraçar.
eles gostam muito de conversar, eles gostam muito de café, igual brasileiro, até mais talvez. E como é que foi pra você aprender o inglês? Você falou que você fala inglês aí. Você teve um tempo que você chegou a estudar em algum lugar pra aprender ou foi tipo automático? Então, não, eu estudava inglês, até na época do ensino médio, eu fazia inglês. No final, aí, eu não sei como é que é hoje, na época eu tinha uma parceria com uma escola de inglês. E quando eu terminei o ensino médio, eu terminei já o nível intermediário, que no sistema internacional chamam de B1, B2. Quando eu vim para cá, pouco antes da preparação, que eu estava estudando italiano, eu estudei junto também o inglês para melhorar, chegar no nível um pouquinho melhor. Então, já foi uma coisa que eu aprendi a vida inteira. Quando eu fui para a sala de aula, eu fui muito tenso, porque eu achei que os alunos não iam me entender. Porque eu ainda cometo muitos erros de conjugação e tudo mais. Aí a gente descobre que todo mundo comete erros de conjugação também. Que todo mundo erra a palavra e tal, e fiquei mais calmo. Então, eu sempre fui estudando inglês. Quando eu fui para a sala de aula, foi um pouco assustador, sim. E todo mundo aí fala inglês? Tipo, albanês em inglês? Ou... Aqui em Tirana, que é a capital, 1/3 da população mora aqui. Aqui em Tirana, de 35, 40 anos para baixo, todo mundo vai falar albanês e inglês. De 40 anos para cima, quase todo mundo vai falar, e aí era o país inteiro, albanês e italiano. Era muito próximo da Itália. Mas o albanês, por ser uma língua única no mundo, uma língua muito difícil, uma língua que tem muitos sons, eles têm 36 letras no alfabeto deles, eles aprendem outras línguas muito fácil. Então, quase todo mundo que eu conheço, da idade de vocês, fala pelo menos 3 línguas. Uau. Nossa, caramba. Então, Leandro, eu queria saber qual foi a coisa mais interessante e surpreendente de choque cultural que você descobriu quando você se mudou para a Albânia. Tá. Eu vou fazer uma explicação prévia a essa pergunta, porque como eu vejo muito vídeo de gente morando fora, falando de choque cultural, e aí eles falam choque cultural e mostram as diferenças culturais. Choque cultural é um estado emocional. Você tem sintomas próximos à depressão ou crise de ansiedade. E isso é choque cultural. As diferenças culturais, elas podem causar choque cultural. Uma diferença cultural muito grande que eu senti aqui quando eu cheguei é que aqui todo mundo fuma o tempo todo, em qualquer lugar. Lugares abertos e fechados. Então, no inverno, tá fazendo menos 2 graus, você entra numa cafeteria, num restaurante, tá tudo fechado e aquecido e as pessoas fumando. É horrível. O trânsito é caótico. A cidade aqui tem 800 mil habitantes. O trânsito é pior que o de São Paulo. Uau. É caótico o trânsito aqui. Porque eles têm uma organização deles que é difícil de entender. Eles pensam tudo de forma muito caótica. Então, assim, você fala uma coisa, eles entendem outra. Então, a comunicação no começo foi muito difícil. A língua é muito difícil. Então, com o tempo, essas diferenças culturais, elas foram me dando uma irritação, um nervoso, que aí eu entrei no estado emocional do choque cultural, que é o medo, por exemplo, de ir na padaria comprar pão. Eu não queria ir na padaria comprar um pão, porque eu tinha medo. E, às vezes a gente ia numa coisa simples, assim, pedir um café. E eu gaguejava para pedir um café. Gente, e o café é ni café. É assim que pede um café. E eu ficava com medo. Então, essas diferenças, essa dificuldade de aprender a língua, e você vai pedir uma coisa, a pessoa faz assim com a cabeça, você não sabe se ele concordou, se ele discordou. Você vai dirigir, o trânsito é uma loucura, ninguém respeita a regra. A pessoa está andando na rua e para, liga o pisca-alerta e para no meio da rua. E sai, vai comprar alguma coisa e volta.
cumprimento o amigo. E eles são muito legais, mas se você discorda deles, eles são muito agressivos. Eles não gostam que você discorde deles. Então tudo isso, tinha mais ou menos 1 ano que eu estava aqui, e eu percebi que eu estava emocional de choque cultural. Eu tinha medo de fazer as coisas, de falar, de conversar, de tentar conhecer gente, de ir para a igreja, de ir para o trabalho. Só que aí, como eu sabia que isso era um choque cultural, minha esposa, que super companheira, ela falou, eu acho que isso é um choque cultural, acalma. E aí eu consegui fazer esse trabalho com ela, e a gente acalmou e passou no choque cultural. Embora as diferenças culturais de vez em quando ainda me irritam, principalmente o cigarro e o trânsito. Bom, eu queria fazer uma pergunta aqui. Você disse que é missionário e eu queria saber como foi essa relação, como você foi para a Europa e tal. Se você pode processar, se normal ou se... Como é essa relação? Eu sei que a Albânia fica na Europa, mas a Albânia não é nada parecido com o que a gente pensa sobre a Europa em termos gerais. A Albânia, na verdade, ela vai ser mais parecida com a América do Sul, por incrível que pareça, nesse sentido religioso, e talvez com a Turquia. A influência turca aqui na Albânia é muito forte. Então, eles não têm nenhum tipo de proibição. Posso sair na rua e falar para as pessoas da minha fé e tudo mais. E quem quiser parar pode ouvir, não tem problema. Tem igreja, pode pôr a placa da igreja. A Albânia tem 75% de muçulmanos. Só que os muçulmanos aqui, eles não são praticantes. Então você sai na rua, as mulheres não estão escondendo o cabelo, eles comem carne de porco, eles tomam cerveja, que são coisas que para um muçulmano do mundo árabe, nem precisa ser um radical, são extremamente proibidas. Isso também é um resquício da época da ditadura, porque na época da ditadura a Albânia foi declarada o primeiro, talvez o único país do mundo que teve constitucionalmente declaração de que a Albânia era um país ateu. Então ninguém podia professar fé nenhuma. Então não importava, 25% aqui é de católico, mas são católicos ortodoxos, que é a mesma linha da igreja grega, e tem um percentual de católicos romanos, de 1 ou 2%, e aqui eles têm mesquitas, igrejas católicas romanas, católicas ortodoxas. Eles vivem super bem, eles têm orgulho disso, de que aqui você pode sentar na mesa, eu já vivi essa experiência várias vezes, você vai sentar para bater papo, tem um muçulmano, um católico ortodoxo, eu evangélico, católico romano, eles têm uma variação aqui do islamismo que chama Bektashi, que está todo mundo na mesa e todo mundo conversando sobre isso, então eles têm orgulho disso, dessa religião, dessas diferenças de religião não importar. Por outro lado, eu como missionário enfrento um desafio de que eles não querem conversar sobre a religião, eles não querem conversar sobre Deus, sobre a fé, nada, eles se reservam de conversar sobre isso. É bem difícil conseguir falar mais profundamente. Normalmente o que eles falam, não, respeito demais, e respeitam mesmo, mas eu tenho a minha tradição e eu sigo nela. Entendi. Então, essa é a realidade nossa como missionário aqui. E aí, você sendo missionário aí, como que é essa... Não é rotina a palavra, mas como você faz as suas missões aí, sendo que eles não querem ouvir? Então, a primeira coisa que eu fiz aqui, eu trabalhei com outro missionário numa escolinha de futebol. Eu era um auxiliar técnico dele, a gente tinha um grupo de uns 30 meninos, e a gente dava a aula de futebol, então eles são apaixonados, completamente apaixonados por futebol e loucos pela seleção brasileira. Eles são alucinados pela seleção brasileira. E aí, o que acontece? A gente
ia dando esses treinos para ele, professor brasileiro, os pais gostavam, eles gostavam e a gente cobrava bem mais barato. A gente atingia uma comunidade mais de periferia que alcançava bastante esses meninos, que iam ficar na rua, aberto a qualquer tipo de situação, de drogas, enfim. Eles estavam com a gente e a partir desse relacionamento com os meninos e com os pais, a gente ia tentando achar um espaço para poder falar um pouco sobre essa questão da fé. Normalmente eles acabavam perguntando: olha, você respeita a gente, você é uma pessoa que não briga com a gente, você não xinga a gente, você não bate na gente, por quê? Aí a gente fala: olha, porque eu amo Jesus. Tá, quem é esse cara? Me fala um pouco. E a gente conversava com eles. Essa foi a primeiro ano aqui. Logo com a pandemia eles fecharam tudo isso. E aí eu comecei a dar aula, né? E aí eu passo a ter durante a semana uma rotina normal de professor. E aí no final de semana eu sou líder de adolescentes numa igreja local. Então tem um pastor que se converteu na década de 90, plantou uma igreja e eu estou ajudando ele agora a liderar os adolescentes. Então, Leandro, a gente sabe que a Albânia tem uma cultura super diferente da do Brasil, né? E eu queria saber quais os desafios que você enfrentou encarando essa nova vida pessoal e no trabalho também com essa nova diferença cultural. Tá, deixa eu ver se eu consigo fazer uma lista aqui dos vários. Olha, o primeiro desafio, ele é muito mais interno do que externo, que é eu tô longe, eu tô com minha esposa e minhas filhas, mas eu tô longe dos meus pais, minha esposa tá longe dos pais dela, a gente tá longe da nossa família, muito longe, e esse é o primeiro desafio que a gente enfrenta, que a gente não tem esse suporte, né? Um outro desafio, talvez muito grande, é que coisas que pra gente são óbvias, pra eles não são. Como o exemplo que eu já dei aqui, que se eu estou certo, eu não preciso gritar. Pra gente é óbvio, pra eles é ao contrário. Se eu vou gritar. Então isso em sala de aula pensa. Quando o aluno acha que está certo, ele grita. Um outro desafio muito grande como professor, eles têm um orgulho, um negócio absurdo, assim. Então eles não aceitam estar errados. E eu dava aula de matemática. E via de regra, você terminou de resolver um problema de matemática, existem duas opções. Ou você acertou, ou você errou, né? É claro que como professor a gente vai olhando linha a linha o que o aluno fez, mas basicamente. Eu não podia falar para o aluno: essa questão está errada. Ele virava uma fera, ele começava a gritar comigo. Acabava a aula. Não. Mas assim, a resposta era 10, você colocou 2. Então eu tinha que explicar para ele que, olha, não é assim que eu quero que você faça a aula de hoje. A gente está seguindo esse sistema de resolução de exercício para que ele não se sentisse ofendido. Esse é um desafio. Um outro grande desafio que eu, como professor, eu entendo que o aluno, ele, além de estudar, ele precisa de um tempo onde ele não vai se preocupar com estudar. Neurocientificamente, de 35 a 45 minutos de uma matéria por dia é o suficiente. Aqui eles querem que, principalmente o professor de matemática, passe 50 exercícios para esse menino chegar em casa e passar o resto do dia fazendo tarefa. Aí os pais iam brigar comigo, porque o filho não tinha tanta coisa assim para fazer. Essa foi uma outra dificuldade que eu tive. Isso de sala de aula. E culturalmente, eu precisei começar a entender algumas coisas. Por exemplo, eles não têm problema nenhum com religião. Eu não posso falar de cara que eu sou missionário, se eles querem falar comigo. Eles gostam muito do Brasil, mas só enquanto a gente está falando sobre futebol, samba, bem estereotipado. Né? Quando a gente fala algumas coisas, eles não entendem, assim, eles acham estranho, então meio que a gente fica parecendo que está mentindo. E teve uma época que passou muita novela brasileira aqui, então eles acham que a vida no Brasil é da novela da década de 90. Aí a gente fala que não é. Eles acham que a gente está mentindo, que está tirando onda com a cara deles, entendeu?
Então, assim, esses relacionamentos são complicados. E eu acho que o grande desafio é conseguir entendê-los sem deixar de ser quem eu sou. E isso, para mim, tem sido sempre muito difícil. Porque eu tenho meus valores, né? Aqui eu respeito, amo a minha esposa, cuido das minhas filhas. Quando eu cheguei aqui, minha filha mais nova de 3 anos, eu levava ela para brincar no parquinho. Eu sem brincadeira. Tipo assim, tinha 50 crianças. Eu era o único pai. Pai não faz isso pra filho aqui, só mãe. O machismo é muito forte, eles olhavam pra mim, parecia um ET. Né? Eu ando de mão dada com a minha esposa na rua, o pessoal ficou olhando. Porque aqui o homem anda na frente, a mulher que se vira pra alcançar. O Dromos te ajudou nessa construção de princípios e valores? Ajudou muito. Porque, assim, infelizmente o Dromos não existia quando eu estava no ensino fundamental, até o primeiro ano do ensino médio. Quando eu vi que o Dromos, que abriu o Dromos, estava andando na época no terraço do shopping, e eu vi a salinha com o stand, e a minha mãe sabia, minha mãe é professora também, a minha mãe sabia quem que era a Amada e viu a foto dela lá, e que abriu o Dromos. A minha mãe entrou na hora, falou, vem cá, e a gente conversou. E quando ela me falou o que era a escola, quando era a proposta, eu falei, cara, é isso. E foi muito bom, assim, porque a gente sempre teve muito princípio. O Dromos sempre seguiu muito os princípios, né, que é correto. Eu lembro, por exemplo, a palavra que hoje é famosa, mas na época não era, que é portfólio. Eles ensinavam a gente a fazer o portfólio, a gente ia fazendo o portfólio, e eles tinham uma confiança muito grande que a gente estava fazendo certo. Eles conferiam se a gente tinha feito, mas eles não ficavam assim, se a gente estava mentindo, se a gente estava copiando. Eles confiavam muito na gente. Os professores davam um nível de confiança. Às vezes, de deixar a sala sozinha, a gente sair, e eles sabiam que podiam confiar. E a gente via isso como princípios. Eu lembro quando começou o segundo ano do Dromos, primeiro dia de aula, eu e meus amigos, a gente acabou. Galera, a gente tinha 16, 17 anos. Era a turma mais velha da escola. Acho que a gente se sentiu muito importante. A gente acabou fazendo umas bagunças a mais assim, no final da primeira reunião. Tinha muito aluno novo. Quando foi terminar, eu lembro que a Mami falou, olha, fulano me chamou o nosso turno todo. Eu não fiquei nessa conversa, sempre um bom rapaz. E aí, quando terminou a conversa, meus amigos falaram, o que aconteceu? Sua cara chegou pra gente e falou, olha, vocês não vão destruir o meu sonho. A escola aqui funciona assim, a gente prima por isso, a gente tem esses princípios, a gente quer chegar em tal lugar. E se vocês quiserem vir com a gente, vocês são convidados a vir com a gente. Mas se vocês não quiserem, não precisam. E eu achei isso muito forte, porque o normal é a escola falar, olha, sai daqui. Ou bem, hoje em dia a escola se adapta ao aluno a maioria das vezes. Então tudo isso me fez entender que eu podia seguir meus princípios e valores, apesar das dificuldades que isso apresenta. O Dromos preparou muito bem nisso na época. Foi talvez uma das primeiras escolas, por exemplo, a conversar sobre bullying com a gente, a conversar sobre respeito. Eu lembro que tinha alunos que eles chegaram nos Dromos, eles eram analfabetos, e foi feito um trabalho paralelo com eles, que a gente só foi descobrir que foi feito esse trabalho quando eles contaram, os alunos contaram pra gente no final do terceiro ano, se formando, porque eles foram recuperados. Então, tudo isso fez muita diferença pra gente na época. Bem, pra mim, pelo menos, fez muita diferença. Só mais uma pergunta. Em relação à gastronomia, a diferença das comidas aqui aí e aqui no Brasil é muito diferente? Teve dificuldade para se adaptar? Não, gente, a Albânia tem uma das melhores comidas, é maravilhoso comer aqui na Albânia. Eles não usam temperos exóticos e diferentes. É basicamente alho, sal e cebola. Eles fazem quase tudo com um molho de... Acho que a melhor explicação seria assim, um molho de iogurte natural temperado com alho. E eles usam isso em quase tudo. E é uma comida muito boa. E é tudo muito fresco, assim, porque como o país é pequeno e a agricultura
agricultura, que a maior parte é de agricultura de familiar, então tem várias famílias que plantam e depois a empresa maior vai comprar e revender os feirantes. Então é tudo fresco, assim, a gente vai ver fruta, verdura, tudo é época, tudo é estação, é tudo muito gostoso, tudo muito fácil. E para cozinhar em casa a gente acha qualquer produto, que quase todos os produtos que tem no Brasil, assim, do brasileiro. E olha, e é uma mistura, eu vou usar uma definição que o amigo albanês falou. A comida albanesa, ela é gostosa e bem temperada como a comida grega e elegante como a comida italiana. E é isso, né? A conversa aqui com o Leandro, uma conversa maravilhosa, né? Eu sabia não seria diferente. Nosso agradecimento, Leandro, a você de coração por esse carinho, por essa amizade. Você esteve no Brasil, eu já não sei, os anos vão passando tão rápido, eu sei que a gente acabou até se vendo, foi muito bom. E eu registro, foi muito bom. E eu registro, né? E você vindo novamente aqui ao nosso país, aqui, Brasil, você possa também passar aqui no colégio para a gente matar a saudade, te dar um abraço, te agradecer pessoalmente, né? Essa para a gente aqui é um privilégio muito grande. Claro que o nosso programa vai para toda a nossa comunidade, que envolve famílias, os estudantes de todas as séries do colégio. Hoje a gente tem aqui da educação infantil até o ensino médio no Dromos, então vai para os alunos, vai para os professores. Mas para mim também eu estava pensando que como foi um privilégio muito legal ter aqui a Esther, o Pedro e a Letícia, né, em particular, conversando contigo, ouvindo, né, a tua trajetória brilhante. Parabéns também aqui, o nosso parabéns pela tua trajetória. Parabéns, né, pelo ser humano que você é, que eu sei que você é, que quem ouviu aqui o nosso programa logo percebeu, né? Então parabéns pela tua grandeza aí de pessoa, de caráter. E vou deixar aqui que eu sei que o Pedro tem mais uma pergunta, né? Eu vou pedir para o Pedro fazer essa pergunta para que você possa também tecer aí as considerações finais e a gente, infelizmente, encerre, né? Mas continua com essa ponte aí Brasil-Albânia. É com você, Pedrão. Para finalizar, eu queria fazer a última pergunta. Dizer qual conselho você daria para os alunos do Colégio Dromos que querem seguir igual a sua carreira internacional? Boa pergunta. Olha, o primeiro conselho, talvez, que eu dou e talvez eu seja um pouco suspeito para dar esse conselho, porque o Dromos tem uma marca forte na minha vida. Quando eu cheguei no Dromos, eu queria fazer engenharia e 2 anos no Dromos eu decidi que eu queria ser professor porque eu queria impactar a vida de alunos assim como os meus professores e a direção e todo mundo impactou a minha vida. Então o primeiro conselho que eu dou é aproveitem ao máximo a escola que vocês estão. A direção, os professores, a estrutura, aproveitem ao máximo, porque é uma escola diferenciada. Eu sei que ela é, até hoje, uma escola diferenciada. Eu já dei aula em várias escolas do Brasil, dei aula em 2 tipos de sistema internacional, o inglês e o americano, e é diferenciado. Não encontrei, eu não vi nada como o Dromos ainda. Então aproveitem ao máximo tudo que a escola oferece, e eu falo de coração mesmo, gente, eles não me falaram para falar nada, tá? Porque foi realmente importante para mim, então aproveitem ao máximo. Esse é o primeiro conselho. O segundo conselho é aprendam inglês como se fosse a sua primeira língua. Então, o máximo que vocês puderem no inglês é muito importante. Para mim, né, me permitiu continuar minha carreira foi por causa do inglês. Então, foquem no inglês, foquem naquilo que vocês querem, mas saibam que para carreira internacional, independente do país que você for, o inglês vai ser muito importante, pode ser um diferencial. E um terceiro conselho, e esse eu gostaria muito de ter ouvido lá atrás, que é o seguinte: não busque o seu sonho antes de descobrir aquilo que você... Hoje vocês estão bem novos. Tentem, experimentem todas as oportunidades que vocês tiverem para descobrir aquilo que vocês são muito bons, porque todo mundo é bom em alguma coisa. Vocês vão descobrir aquilo que vocês são bons. E vocês têm tempo na vida de vocês para construir e perseguir um sonho. A gente acha que com 18 anos a gente já tem que ter o nosso futuro pré-determinado, e eu vou fazer faculdade disso, eu vou trabalhar com isso, e com 30 anos eu vou ter isso. Não precisa, tá? Se tem, bom, mas não precisa. Busque, descubra aquilo que você é bom.
Eu achava que meu sonho era ser engenheiro e construir casa. Por acaso, graças ao Dromos, eu descobri que eu era bom para ensinar. O Dromos tinha um sistema de monitoria que os alunos ajudavam os outros. Quando eu descobri que eu era bom para ensinar, e depois eu fui, então, em busca dos meus sonhos. Eu acho que talvez esse é um conselho que vale não só para a carreira de vocês, mas para quase tudo que vocês forem fazer na vida de vocês. Busquem primeiro aquilo que vocês é bom, e depois vocês vão atrás dos sonhos de vocês. Que aí vocês vão ter sucesso. Excelente, excelente. Obrigado. Você ressuscitou aqui uma memória, inclusive, boa demais, viu, Leandro? Lembrei de você com o colete da monitoria, viu, lá do colégio, viu? Que legal. Ressuscitou mesmo a imagem aqui, sabe, tua, sabe? Ver você aí realizado com a família. Novamente, nossos parabéns. Muito obrigado de coração, viu? Muito obrigado. Eu que agradeço. Agradeço as palavras, o carinho, poder conhecer esses alunos aí fantásticos. Muito obrigado mesmo pela oportunidade. Valeu, obrigado, Pedro. Obrigado, Letícia. Muito obrigado, Esther. Nós que agradecer. Sim, bom demais ter vocês aqui, viu? Eu sempre no Dromos pelo Mundo. E muito obrigado a você pela tua audiência, nos acompanhou. Conteúdo riquíssimo, né? Realmente algo aí, um registro. Vai ficar nos nossos canais para que você possa aproveitar, compartilhar. É isso, Dromos pelo Mundo, Colégio Dromos. Estamos juntos e vamos juntos. Valeu.